Olá a todos, vamos continuando as nossas séries de dicas sobre gestão, RH, contabilidade, tributação, entre outras atividades que a nossa empresa atua. E hoje fica uma dica aqui, né? Uma pergunta que volta e meia ela surge no nosso dia a dia. Posso contratar uma MEI como empregado? A resposta para isso é um tanto complexa. A contratação ela existe, mas a gente precisa ter em mente o que é que nós estamos lidando com relação à contratação e à palavra empregado. Bom, primeira coisa que nós precisamos entender é o conceito de empregador. Quem é considerado um empregador que pode, então, responder na Justiça do Trabalho, perante o FGTS, a Previdência Social e a todos os órgãos de fiscalização do trabalho. Quem é esse empregador? Esse empregador, segundo a CLT, é esse empregador, a empresa individual ou coletiva que assume os riscos da atividade econômica. Então, a gente já tem aqui um pedaço da resposta. Esse empregador aqui é qualquer empresa. Ela pode ser individual, ela pode ser coletiva. Aí, na parte de baixo, no parágrafo primeiro, vocês podem ver que isso inclui os profissionais liberais, os advogados, os médicos, os dentistas, as associações, as instituições sem fins lucrativos, as igrejas, os sindicatos. Todas essas instituições podem ser consideradas como empregador se ela fizer uma ação que está na palavra seguinte aqui, na frase seguinte, na continuação da frase. Ela admite, então ela admitiu, olha, vem trabalhar comigo, você gostaria de trabalhar comigo? Ou então um empregado chega e fala, eu gostaria de trabalhar com você. Então ela admite a possibilidade dessa pessoa trabalhar com ela. Ela assalaria. Então, ela dá uma recompensa, ela dá uma contraprestação pelo fato de a pessoa estar trabalhando ali. Então, ela está exercendo uma atividade, eu faço, então, um pagamento. E dirige a prestação pessoal de serviço. Então, a pessoa presta um serviço com o corpo dela, com a mente dela, com as competências e habilidades dela, mas ela é coordenada, ela é dirigida pelo empregador. É o empregador que diz o que ela deve fazer ou não. Basicamente, é assim que funciona uma contratação. Esse é o conceito de empregador. Então, guardem isso, voltem quando precisar. Agora nós vamos para o conceito de empregado. Então, quem é o empregado? Mais simples ainda, né? O empregado é aquele que presta serviços de natureza não eventual ao empregador e está sob a dependência deste e mediante salário. É quase o inverso daquilo que está no empregador. Então, perceba, agora estamos falando do empregado. Então, o empregador era quem? Quem admitia, quem assalariava e quem dirigia. Agora, quem é? Aquele que é contratado, aquele que é dirigido pelo empregador e aquele que é assalariado, óbvio. Então, esse empregado está dentro das condições da CLT, das consolidações das leis do trabalho. Então, vejam, os requisitos, eles são muito claros. Eu trabalho para o empregador, eu tenho uma habitualidade, eu tenho uma dependência, eu tenho uma recompensa, que é um salário, eu tenho uma coordenação, enfim, eu tenho as características de empregado. Agora vamos responder então a pergunta. A MEI pode ser contratada por uma empresa para prestar serviços? Pode. Ela é considerada, então, como empregado e pode requerer, então, na Justiça do Trabalho, as condições específicas de dependência salarial ou
das verbas trabalhistas e dos direitos trabalhistas às quais o empregado tem direito? Bem, a questão é a seguinte: se eu estiver, ainda que com um contrato firmado com um microempreendedor individual, ainda que eu estivesse com um CNPJ dentro dessa MEI, ainda que eu estivesse todas as características de prestação de serviço, se ficar configurado a prática de trabalho por empregado, então nós descaracterizaremos a condição de MEI. Eu viro, então, um contrato de empregado. Essa é a questão fundamental. Eu tenho que ter ordem, habitualidade e salário. Então, vejam, o que está escrito aqui? Não é eventual. Então, é eventual eu contratar uma MEI para fazer um pequeno reparo na minha empresa. Uma vez houve um acidente, alguma coisa dentro da minha empresa, eu contratei um microempreendedor individual que faz reparos, ele foi lá, fez o trabalho e foi embora, recebeu por isso e ponto final. Ele não é eventual, ele é eventual, tá? É diferente. O empregado ele tem que ser não eventual, então não é uma coisa que acontece extraordinariamente. Então, se uma MEI presta serviços todos os meses, todas as semanas, bimestralmente, não necessariamente só mensalmente, mas bimestralmente, e ela está recebendo todos os meses, todas as semanas, a cada 15 dias, bimestralmente, um salário, entre aspas, fixo, e ela recebe ordens dessa empresa, ela tem todas as características de ser empregado e, portanto, está apta a registrar na Justiça do Trabalho uma ação trabalhista pleiteando todos os direitos como empregado, férias, 13º, FGTS, etc. Ok? Então, o que precisa ser feito? Balizar a nossa contratação dentro dessas 3 características. Não pode ser algo periódico, habitual, por exemplo, né, mensalmente. Não pode haver recompensa por todo esse trabalho de natureza habitual. Então, toda semana recebe lá um pagamento, todos os meses recebe um pagamento, sempre no dia 10. E também a MEI, teoricamente, ela deveria executar uma prestação de serviço sem coordenação da empresa. Então, se a empresa está ali determinando o que a MEI tem que fazer, explicando, cobrando, pedindo prestação de contas, dando as regras, então ela está sob a dependência desta empresa. Então, se essas características existirem, a MEI está descaracterizada e a condição de empregado está caracterizada. Então, essas são as condições para se pensar. Eu posso contratar uma MEI? Eu posso trazer uma MEI para trabalhar dentro da minha empresa? Os conceitos são esses. Agora, o que a gente sempre fala? Que essas questões devem ser analisadas sob a ótica interdisciplinar. Nós precisamos ver uma opinião jurídica, a gente precisa ver uma opinião contábil, a gente precisa ver uma opinião de uma especialista em RH. Esse é o contexto para um mundo moderno. Nós precisamos ter todo um contexto interdisciplinar onde todas as condições são avaliadas para que então nós possamos tratar com segurança, ou um mínimo de segurança jurídica, e fazer uma contratação segura. É por isso que a nossa empresa, então, preza por esse modelo, né? Por isso que nós temos esse nome, Business Intelligence, ou inteligência de negócio, quando nós trabalhamos, trazemos o assunto para uma equipe multidisciplinar, interdisciplinar, que vai avaliar e então trazer uma segurança maior para essa contratação. Não dá para ser algo muito simplista. Posso ou não posso? Deve haver uma avaliação, ok? Espero que tenha deixado aqui uma dica simples, rápida e bem objetiva
para quando surgir, então, uma questão relacionada à contratação de uma MEI, se há ou não risco de dependência trabalhista. Ok? Muito obrigado a todos, tenham um ótimo dia e até o próximo vídeo.